Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e enviar, sugerir o nosso episódio para os outros usuários, beleza? Também inscreva-se no canal, 50% das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritas no canal. Deixe seu like que é importante. A razão, like, views é o que faz o nosso episódio ter mais alcance. Para você é gratuito e assim a gente continua voltando aqui fazendo esses episódios gratuitamente para vocês. Hoje nós estamos com o Rafael Lara, que é engenheiro civil formado pela UFSC e sócio fundador da Edro Investimentos, o maior escritório de assessorias de investimento da IQI. Da exatamente. IQI. Lara, obrigado aí. A gente já tem uma trilha aqui do Lara sobre saúde financeira e hoje a gente vai atualizar aqui alguns pontos que a gente está vivendo no Brasil um momento bom para falar de finanças, né? Exato. Acho que sempre é um momento bom, né? Porque quem não prestar atenção nisso, dificilmente vai ter qualidade de vida nos próximos anos. Pois é. Aí esse tempo eu fiz um post lá no meu Instagram falando que a nossa geração é uma geração que é fruto das promessas da Constituição de 88, onde fizeram uma Constituição gigantesca que prometia tudo, né? Prometia que não ia ter comunidades carentes, que as pessoas iam ter saúde, que o Estado ia fazer isso e aquilo. E a realidade é que a gente vive hoje um contexto onde muito provavelmente as pessoas da nossa idade, 30 anos, 31 anos, não vão se aposentar, né, cara? Como é que tá, assim, o cara que tá em casa hoje, vive no Brasil, acho que os dois cenários, né, tanto um sujeito CLT quanto um profissional liberal, autônomo, como é que funciona? O cara da CLT que contribui para o INSS, não sei se vai pegar um INSS se não tiver várias reformas lá na frente. Vai ter que viver bem, né? O importante é treinar, se alimentar bem para conseguir trabalhar até uns 80, 85. Pois é, cara. E aí do INSS agora com esse monte de escândalo, já não basta ser institucionalmente um negócio quebrado, ainda roubam os rolês, né? Ficar dinheiro no bolso dos velhinhos, né? Pois é. E aí o cara da PJ, ele não contribui para o INSS, né? Porque ele provavelmente ganha um salário mínimo ali, ele é o funcionário da empresa dele, ganha um salário mínimo, contribui muito pouco, então não vai se aposentar via INSS. Os dois universos parece que estão complicado. Eu acho que a grande solução entra justamente na questão de investir e entender como fazer as coisas da forma correta, né? A gente observa que existe uma dificuldade muito grande de boa parte das pessoas de conseguir começar a guardar dinheiro, de conseguir, né, buscar aposentadoria. Isso, inclusive, é uma reclamação que eu recebo de diversos seguidores, né, conversando com as pessoas, né, quando tem oportunidade, da dificuldade, né? A gente olha para a vida dos nossos pais ali, quando tinham ali na faixa dos seus 30 e poucos anos e via a galera conquistando casa, conquistando carro. Eventualmente, com os 35 já estava com a casa própria e com mais, né, uma casa de praia. A gente vê que hoje a situação realmente está muito mais difícil. O salário médio ele permaneceu praticamente estagnado, teve algumas correções em cima da inflação, mas nem sempre essa inflação ela é algo real, a gente consegue ali, é um paralelo do poder de compra, mas isso nem sempre se traduz no padrão de consumo de cada uma dessas pessoas, né? O preço dos imóveis também disparando, então cada vez fica mais caro a pessoa conseguir dar aquele start. Eu acho que até é uma referência interessante. Porque a gente antigamente tinha as questões de hiperinflação, nossos pais passaram por isso, mas você conseguia comprar muito barato um terreno, conseguia, né, ter acesso a um imóvel com, né, um custo muito menor. Sim. No final das contas. Hoje uma pessoa para conseguir adquirir um imóvel próprio vai gastar ali, ou para comprar um terreno, 50 mil, 100 mil, 150 mil, para chegar num imóvel vai começar ali na linha dos 300k mais ou menos, né? E aí para a pessoa chegar até esse patamar é muito tempo guardando dinheiro. Por isso que eu vejo, né, principalmente nos investimentos, uma alternativa muito interessante, porque o cara ele consegue começar com pouco. Então, às vezes a gente olha para o mercado financeiro e acha que o mercado financeiro é algo inacessível ou que é algo pensado para o cara, né, aquele capitalista malvadão que se desenha, né? Mas, na realidade, o mercado financeiro oferece uma possibilidade do cara, né, colocar um dinheiro na caixinha do Nubank, por exemplo, começando com R$50, com R$100, com R$200 e conseguir ter sim uma rentabilidade. Pode não ser a melhor rentabilidade do mundo, até porque não existe sofisticação, né? Isso vai vir com conhecimento, vai vir com uma boa assessoria, mas já é um início para pelo menos você conseguir corrigir o teu poder de compra em cima da inflação, que é uma grande preocupação no final das contas, né? Pois é, só para a galera entender esse ponto. O sujeito que hoje tem R$1.000 na conta e ele não mexeu na conta poupança, né, ou na conta dele ali, conta corrente, e ele não mexeu nesses R$1.000 em um ano.
daqui um ano esses R$1.000 vão valer 10% menos. 6%. 4% menos. Agora está em torno de mais ou menos 4,5%, tendendo assim. Então, se ele não mexer, ele está 4% mais pobre, mesmo o dinheiro estando R$1.000. Exatamente. Da mesma forma, o cara que ganhava R$3.000 há um ano atrás e hoje ainda ganha R$3.000, ele na verdade teve um decréscimo do salário dele. Ele não teve ali uma evolução desse ponto. Isso também é interessante do cara observar porque a gente precisa de alternativas, né? Acho que as pessoas têm que... né? A gente pode arrumar uma porção de justificativas do porquê que está mais difícil, mas isso não resolve o problema. Acho que o principal é cada um conseguir construir essa estratégia, além dos investimentos, além de conseguir guardar dinheiro, para pensar em como vai fazer para construir um futuro, para ganhar mais. Muito parecido com o que você fez na tua trajetória, né? Você tinha um plano ali, quando você saiu do interior, que era assim, bom, vou estudar para caramba, vou fazer um mestrado, no mestrado eu faço um doutorado, e aí eu presto concurso público para me tornar professor e vou conseguir, né, buscar um salário de 8. Aí se eu estudar mais, publicar mais, tiver mais tempo de casa, isso pode chegar a 10, a 12 mil. Eventualmente. Claro que o caminho foi muito melhor, né, do que aconteceu, mas você tinha um plano muito claro. Que a gente observa que... E o meu plano era ganhar 12 mil por mês sendo professor. Exato. Não era esse plano que é. A gente observa que muitas pessoas não têm esse plano bem definido, né? Ou acabam olhando muito lá na frente e não desenham o passo a passo, né? A gente fica pegado com as pessoas que deram extremamente certo, que conseguiram ganhar muito dinheiro, às vezes muito jovens, e não traça aquele passo a passo de, poxa, vou entrar aqui de estagiário, vou aprender, né? Vou seguir para a próxima fase, vou ser promovido, eventualmente vou ficar 5 anos nessa empresa, vou aprender como é que faz, vou guardar um dinheiro e vou montar uma empresa que seja semelhante, ou vou me desenvolver dentro do plano de carreira dessa empresa. Cada vez está maior a questão de mobilidade laboral, né? Então as pessoas agora parece que pulam muito mais de galho em galho. Isso é legal porque a pessoa, né, antigamente às vezes estava num emprego que ela não curtia tanto e ela se via obrigada a ficar naquilo ali para o resto da vida, mas ao mesmo tempo, se você não sabe exatamente o que você quer, pensa se tivesse desistido da psicologia e tivesse ido para a nutrição. Aí você vê que não é bem nutrição e daí você tenta engenharia. No final das contas, né, a vida acaba demorando muito mais para dar certo, porque às vezes é só um pouquinho mais que você colocasse de energia ali e de esforço, as coisas começavam a andar. Talvez, inclusive, devo fazer um paralelo com a questão de dopamina do pessoal, né? De cada vez os vídeos são mais rápidos, cada vez a vida é mais rápida e as pessoas estão sem paciência de conseguir construir. Eu acho que tem esse paralelo, sim, cara. Eu li recentemente um livro chamado O Povo contra a Democracia, do Yasha Mounk, uma coisa assim. E ele traz um dos pontos que você apontou anteriormente ali na sua introdução. Ele diz que uma das justificativas, uma das explicações do porquê as nações hoje têm cada vez mais presidentes autoritários, muito autoritários, e por vezes que flertam com regimes antidemocráticos, é justamente a estagnação econômica, a relativa estagnação econômica. Enquanto no final do século XX, principalmente da metade para frente, pós-Segunda Guerra, que a Europa se reconstruiu e começou a ter uma pujança econômica, a galera, e aí ele mostra todos os cálculos lá que eu não vou saber de cabeça aqui, mas a tese que ele apresentou e defendeu, cheio de referências, um acadêmico, é que os nossos pais e avós tiveram muito crescimento econômico. Exatamente, tem outros autores que citam isso, né? E a gente não tá tendo, cara. Por mais que a gente vive hoje num mundo que talvez não sofra de mazelas que eles sofriam lá na época deles, né? Por conta de saúde, uma expectativa de vida melhor, piririporó, internet. A relatividade deles foi muito maior. O crescimento relativo foi maior. O delta deles foi grande. Os nossos avós e pais eram muito pobres e eles conseguiram ter casa, ter carro. E o principal ponto, Lara, é que os nossos pais, cara, eles não precisaram guardar. Tipo assim, o meu pai não tem grana guardada, porque ele se aposentou recebendo um salário ok. Pode ser que agora com o tempo vai aos poucos se deteriorando por conta que não é corrigido, etc. Mas a impressão que dá é que os nossos pais, eles ganhavam a grana, já contribuíam diretamente ali pro INSS e a preocupação deles era viver, tipo, trabalhar, gastar grana. Não tinha essa filosofia de investir, cuidar e tal, porque economicamente parece que o mundo estava um pouco mais resolvido, ou tô errado? Estava bem mais fácil. Acho que a gente teve muito problema ali. Se a gente pensar em Primeira Guerra Mundial, né? Quem nasceu ali em 1900 se complicou. A gente teve Primeira Guerra, depois a gente teve gripe espanhola, né? Ela terminou. E aí veio a crise de 29, com tudo lascado, e aí, né, Segunda Guerra Mundial. Então o cara passou ali 40, 50 anos. Então vocês acham que tá ruim agora, o cara que nasceu em 1900... Tanto é que nessa época que surgiram muita arte, cara. Porque a galera
externalizou isso pro mundo artístico. Tem muito escritor bom dessa época e tal. Mas enfim, só um paralelo. Eu acho que daí é legal porque começou a se criar uma cultura, no final das contas, principalmente, né, falando de Europa, de escassez. Da pessoa entender que em algum momento pode ser que as coisas faltem, então da importância de acumular. Algo que veio se perdendo, né, e logo após as guerras também teve uma ascensão econômica, Isso, né, exato. teve Plano Marshall, né, todas aquelas políticas para reconstruir o mundo, então as coisas aceleraram bastante agora, né, nos últimos anos não tem crescido, né, como deveriam. Inclusive, fazendo um paralelo, quando o mundo ele cresce menos, em algumas situações acaba ficando muito mais fácil da gente conseguir obter uma boa rentabilidade. Né? Na realidade, comparado hoje, né, com o crescimento econômico, está sendo mais fácil você ganhar dinheiro através de investimentos, né, do que era há muito tempo atrás. O que faz, né, que isso aconteça no final das contas? É que para o cara que já tem dinheiro, ele encontra uma facilidade. E para o cara que está começando, ele vai ter que quebrar um pouco mais de pedra, vai ter que conseguir transpor algumas barreiras, né, justamente para poder desfrutar dessa questão dos investimentos e começar a acumular patrimônio. Até você comentou ali da questão das pessoas, né, tanto da questão da facilidade daí de não guardarem dinheiro, eu pelo menos vi uma realidade diferente, no sentido de que as pessoas acumulavam para comprar imóveis. Acho que essa cultura do imóvel é uma cultura já de muito tempo no Brasil. As pessoas tinham aquela questão de, poxa, vou comprar uma casinha aqui, uma casinha ali, vou começar a alugar isso. Isso fazia com que elas tivessem uma outra forma de compensar esse fator da inflação. E como a gente teve uma boa valorização imobiliária, né, uma das referências que a gente pega de índices é a FIPZAP. Né? Então, aqui em Florianópolis, eu sei que nos últimos 12 meses valorizou em torno de 9%. Mas a gente teve anos que valorizou 15%, teve anos que valorizou 20%, teve anos que valorizou 6%. Então, o imóvel ele teve também uma boa valorização ao longo de todo esse contexto, só que é algo que dificilmente é acessível, né? E muitas vezes, se a pessoa faz um negócio errado com o imóvel, o montante de patrimônio é muito robusto. Então, ela também acaba atrasando ali 5, 10 anos da aposentadoria dela no final das contas. Então, eu observo que também tem um comportamento cada vez, né, mais presente das pessoas de não ter mais tanto medo da escassez, né? De simplesmente ter um estilo de vida voltado para muitas vezes para ostentação, voltado para gastar tudo que ganha e muitas vezes até indo para o endividamento, como a gente vê que a maior parte das famílias hoje do Brasil, maior parte não, 43%, metade, estão endividadas, né, estão inadimplentes na realidade, porque dívida... No caso, o inadimplente é o cara que tem dívida e não pagou. Exatamente, né? Porque dívida daí seria em torno de uns 80%, 90% ali. Porque cartão de crédito, eu estou endividado, você está endividado, porque a gente tem faturas a pagar no cartão de crédito no final das contas, né? Mas cada vez mais parece que as pessoas não têm essa tendência de gastar. Mas a impressão que dá, cara, é que é paradoxal, porque teoricamente os nossos pais poderiam fazer isso, porque estavam num mundo de crescimento econômico. A gente deveria fazer o inverso. Mas acho que talvez eles não tinham essa mesma percepção, né? De que as coisas, né? Hoje acho que as pessoas acreditam muito mais que tudo vai dar certo, ou acreditam que tudo está completamente perdido e que guardar dinheiro não vai adiantar de nada. Pode ser. Né? Eu acho que hoje as pessoas, por exemplo, já não têm mais esse apego de comprar casa própria, por exemplo. Né? E vejo que em algumas situações está certo, mas depende de como esse sentimento ele vem acompanhado. Antes você casava, a primeira coisa que você tinha que correr atrás era dar uma casinha. Né? Os pais fizeram isso, né? Construíram depois do expediente, então foi um negócio batalhado, um negócio sonhado, muita energia colocada ali. Né? Hoje é inimaginável, né? Quantas pessoas você conhece, além dos teus pais, que construíram a própria casa depois do expediente? E no sábado e domingo, para evitar custo de pedreiro. Então, hoje a pessoa aluga e tá tudo bem, né? E, eventualmente, se ela vê que tem um pouco de gordura ali, ela vai fazer uma viagem, ela vai sair para um restaurante. E também não tem nada de errado da pessoa fazer uma viagem, da pessoa ir num restaurante, só que isso tem que ser feito de uma forma, né, mais coerente do ponto de vista matemático, né? Você entendendo o que você está trocando no final das contas, né? E caso você não queira fazer essa troca, você vai ter que ajustar para poder guardar um dinheiro e fazer talvez uma viagem menor, né? Ou talvez em vez de fazer uma viagem menor, você tirar de outros lugares, do iFood, do Uber, coisas que também não existiam na época dos nossos pais, né? Então... Deixa eu te perguntar, cara. O cara que hoje tá trabalhando, só pra gente entender. O cara que hoje, claro que é difícil projetar futuro e tal, mas só pra compreender. O cara que hoje tá trabalhando de CLT e contribui pro INSS, que é obrigatório, né? Já corta na fonte lá, né? Ele nem chega a receber. Esse é um cara. O cara que é um nutricionista, um psicólogo que tá nos assistindo aqui, um cara, é um profissional autônomo, né? E não contribui para o INSS, portanto, ou contribui em cima do salário mínimo, que é o salário que ele mesmo se paga na empresa para não ter tanto imposto. Se esses dois sujeitos, que têm 30, 35 anos, 25 anos, 40 anos, se esses dois sujeitos não fizerem a sua
a sua reserva não cuidarem da sua própria aposentadoria, né? Se os dois não se preocuparem com isso, como é que vai ser a vida deles aos 75? Vai ser muito parecida com a vida de hoje, trabalhando. É fácil de descobrir, é só ele pegar a vida dele de hoje, ele replica, né? Com a carro, só vai estar mais cansado e com problema de saúde. Envelhecer é caro, né? Porque tem todos os problemas de saúde, né? As nossas demandas vão ficando isso cada vez porque maiores. não tem pra onde correr. Tipo assim, o INSS provavelmente não vai pagar pro cara que tá CLT. E o outro cara que é um profissional autônomo, o próprio nome já diz, né? Tu é autônomo. Faz aí, velho. Tu é liberal, se vira. Ele pode optar por contribuir, mas o INSS ele foi uma estrutura que foi construída dentro de um contexto que as pessoas tinham ali seus 6, 7, 8 filhos por mulher, né? Como era o contexto ali de 1900, né? Mas começou a se desenvolver mais ali durante o regime militar, ali em 1960 mais ou menos. Né, e onde a galera, né, tinha uma expectativa de vida média na casa dos 60 anos. Né? Hoje a gente vê o pessoal, né, muito provavelmente quem está assistindo a gente, assim como nós, vai passar dos 100 anos de idade. Então é natural que nesse contexto não exista população economicamente ativa para poder cobrir a nossa aposentadoria aos 70 anos. E a gente não tem filho, né? Exato. Exatamente. A galera tem pouco filho. Pouquíssimos filhos, né? Então tá vivendo muito. Então quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? Explica pra galera rapidinho como é que funciona o sistema de aposentadoria, porque acho que ainda tem gente que imagina que ela bota o dinheiro num cofre e pega o dinheiro lá na frente. Exato. Então, acho que pegar desde o início, né? Então você tem um emprego, né? Nesse emprego ali o teu patrão é obrigado a tirar um pedaço do teu salário. Então você deixa de receber uma parte, está sendo tirado de forma obrigatória, né? Que é um benefício, né? Chamam com um nome bonito, né? Trabalhista, né? Mas eu não vejo exatamente dessa forma. Ele vai tirar esse dinheiro de você e vai entregar na mão do Estado. O que o Estado faz com esse dinheiro? Ele guarda para tua velhice, né? Essa seria a lógica, né? Ele está tirando para cuidar de mim lá na frente. Não, ele paga a aposentadoria do teu avô. Isso, exatamente. Então, só que o teu avô, ele tem muita gente. O teu avô teve 4 filhos, teve 5 filhos, né? E você está pensando em ter um. Eventualmente, né? Você tem um gato e um monte de planta em casa, né? Como é o meu caso. Eu arrisco dizer que nem tá pensando em ter um. Exato. Boa parte da galera não e quem tá pensando, eventualmente, é um, assim, estourando 2, né? Hoje a gente tem em torno de 1,5 filhos por mulher. Então a população do Brasil ela já está encolhendo, de certa forma. Né? Ou seja, o casal não repõe ele mesmo, né? Exatamente, não repõe ele mesmo, né? Porque 2 pessoas... Então, no caso, a tese é que já que a contribuição atual paga de quem tá lá, quando a gente estiver lá, quem vai pagar o nosso, já que a gente não tem filho? Exatamente. É o filho, ou o filho vai ter que contribuir o dobro. E uma mudança também na cultura, né? Porque se você perguntasse lá atrás quem queria ser empresário, era um número muito menor do que quem quer ser hoje em dia. Né? Hoje, ser empreendedor é a profissão mais desejada pelo brasileiro. Então, o empreendedor ele contribui com muito pouco, né? São pouquíssimos empreendedores que vão lá e vão contribuir com o teto do INSS. A maioria vai dentro do salário mínimo. Né? Então, uma mudança também dessa cultura. Eu não contaria com o INSS. Eu acho que é uma certa... A pessoa está se iludindo, de certa forma, né? É até uma irresponsabilidade você depositar, né, o teu conforto na velhice nesse tipo de estrutura. Mas é por conta e risco de cada um. Né? Quem é obrigado a pagar, no final das contas, né, tem um emprego que você não pode se ver livre desse tipo de situação, vai ter que contribuir, mas em paralelo o que você pode fazer para gerar uma tranquilidade adicional é justamente guardar dinheiro todo mês e investir. Né? E o pior é que a tese de existir o sistema de aposentadoria, num país como o nosso, que na década de 50 tinha 50% das pessoas analfabetas, é uma tese razoável. Eu acho razoável, porque você está obrigando a pessoa a se cuidar. Entendeu? O problema é que a pirâmide etária não está permitindo mais, né, cara? Exato. O que você acha da tese, Lara? Do Estado pegar um pedaço da grana e cuidar para você e te entregar no futuro? Olha, num país com, sei lá, 50% de analfabeto, como era na década de 50 no Brasil. Exato. 50, cara, era 50% de analfabeto, não sabia ler e escrever. Eu acho que é coerente, porque esse povo não pode ficar solto ali, eles não iriam guardar nada, e daí, né? lá na frente, tu ia ter que cuidar deles igual. Então, isso meu lado liberal tende a ser contra, mas quando a gente pensa de uma maneira um pouco mais coerente, né? Pragmática, né? Porque tu ia ter que cuidar do cara 2 vezes. Tu ia ter que... Tu não ia dar o dinheiro para ele, e daí lá na frente... No caso, tu ia deixar ele gastar o dinheiro dele sem pegar o dinheiro dele pra devolver lá na frente na aposentadoria. Só que lá na frente tu ia ter que cuidar dele igual, porque ele não ia ter dinheiro. Exato. Até porque tem chimpanzé com QI maior do que o QI médio dos brasileiros. Pois né? Cara, é foda, entendeu? Às vezes é... Mas e aí, então o cara do CLT não vai se aposentar e o cara da PJ
também vai se ferrou, né? Se ele não guardar, porque ele não contribui. Não é bem o se ferrou, né? É o cara assumir essa responsabilidade e começar a correr atrás, né? Eu acho que as pessoas não viram ainda a gravidade desse cenário, ou muitas vezes já perceberam, mas estão naquela de, né, deixa disso. É aquilo que a gente estava conversando, né? Um final de semana desses, de que quando a consequência ela vem muito lá na frente, é difícil da pessoa ir lá enxergar. É diferente de quando você, poxa, né, se eu começar a comer essa semana de forma desvairada, pizza, chocolate, só coisa que é palatável, né, eu vou começar a ver esse resultado dali uma semana, dali a 2 semanas, então ele vem rápido. Agora, o pessoal que é inconsequente do ponto de vista financeiro agora, eventualmente só vai colher esses frutos daqui a 15 anos, 20 anos, quando começar a cair em si. Então é como você colocar a mão numa chapa quente, só que sua mão só vai ser queimada dali a 20 anos. É difícil quando o estímulo vem dessa forma. E o cara que está aqui assistindo, cara, digamos assim, o nutricionista, o psicólogo aí dando de exemplo, e ele ganha, sei lá, 4 mil reais, 6 mil reais, e ele está naquela fase de acelerar para conseguir ter mais lucratividade no futuro. Tipo assim, não adianta, o cara vai ter que dar uma segurada no estilo de vida dele, tirar o sushi, tirar as compras na Amazon toda hora e investir um pedaço ali do seu patrimônio e correr atrás de ganhar mais dinheiro com o tempo e seguir o hábito de investir mantendo o custo de vida baixo. É que tirar é uma palavra muito forte, né? Talvez é reduzir a frequência. Né? Não é assim, poxa, não vou mais comer o sushi, né? Eu acho, é que nem aquilo, assim, eu como chocolate, uma frequência ok, assim, vou comer uma vez por mês, né? É de forma calculada e regrada, é a pessoa entender como a matemática financeira funciona. E aí, quando eu falo entender matemática financeira, muita gente pode achar que é complexo, né? Mas é extremamente fácil. No final das contas, é você conseguir organizar seus gastos de uma maneira adequada e falar assim, bom, agora eu vou decidir, né? Se eu vou pedir um sushi, né, ou se eu quero manter o meu Netflix e o Amazon Prime assinado no mês que vem. Né, eu vou decidir se eu quero comer sushi uma vez por mês ou se eu quero fazer uma viagenzinha no final do ano. É você fazer conta. É pessoa, assim, não existe certo ou errado, né? O sushi é certo, a viagem é errada. No final das contas, a gente entender que a gente tem um orçamento limitado, né? Isso serve para qualquer coisa, para empresa, serve para governo, serve para família, serve para o indivíduo que está começando agora a trabalhar. Então, você entender como é que é esse comportamento matemático e você conseguir refletir do que é importante para você. Eventualmente, para você é muito mais importante comprar um tênis, né, de R$1.000 para corrida, porque é a tua paixão, do que fazer uma viagem, passar um dia num hotel fazenda com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua namorada. É você ter essa definição, entender até onde você pode ir e conseguir guardar uma boa quantidade de dinheiro. O que seria uma boa quantidade de dinheiro? Né? O cara que ganha ali seus R$3.000, se consegue guardar ali R$300 por mês, já está show de bola, 10%. Agora o cara que vai ganhando um pouco mais, 5 mil, 10 mil, 20 mil, ele vai esticando essa corda. Até porque se você guarda 10%, você vai levar mais ou menos ali uns 30, 35 anos para se aposentar, investindo da forma adequada. Agora, à medida que você vai subindo isso para 20%, para 30%, para 40% ou até para 50%, você acelera esse processo de forma bem boa, né? Então, a grande questão é, né, quando que você quer se aposentar e o quanto você está disposto a se sacrificar. Da mesma forma, né, fazer um paralelo com, poxa, quero chegar bem no verão. Aí você vai ver o quanto está disposto a segurar ali na tua alimentação, no final das contas. Ou quero obter uma baita de uma performance na minha próxima corrida, né, que eu vou. Vai depender do quanto está disposto a colocar tempo para treinar, para poder seguir a dieta, para poder, eventualmente, em vez de ficar assistindo série até tarde, regular teu sono, porque isso melhora a performance do treino. Então, tudo na vida é a gente elencar as prioridades e entender ali o comportamento dessas variáveis. Né? E o cara que tem uma grana ali, ou que está nesse processo de economia e de investimentos, o que você vê como os maiores equívocos que o pessoal comete? O que acontece geralmente com a galera? Né? O primeiro equívoco talvez seja o pessoal simplesmente começar a ganhar mais dinheiro, e é natural, né? Eu, por exemplo, ganhava ali na minha época de garçom na faixa de uns R$3.000 de média por ano. Antes disso, quando era estagiário, ganhava na faixa de 400 e poucos, arredondando ali R$500. Então, a gente vai tendo as ascensões financeiras, né? Profissão de assessoria, você começa ganhando muito pouco também e você vai acelerando, né, com o passar do tempo. O que geralmente acontece? Isso olhando para os meus colegas assessores, né? E talvez fazendo até um paralelo de como foi o meu comportamento, que era um comportamento criticado na época por alguns. Né? Eu via que o pessoal saía ali do salário de R$5.000 para o salário de 7, o cara já começava a tomar um vinho um pouco melhor, né? Já começava a conseguir sair mais para tomar cerveja, você via que o cara já tinha algumas roupas um pouco melhores para sair, já gastava um pouco mais no supermercado.
Eventualmente, quando ele ia para 10, para 15 mil, o cara já andava com um carro muito melhor. Então, a tendência é que a pessoa vai encostando, né? Você ganha 5, você gasta 5. Né? Você começa a ganhar 7, você leva para 7. Você vai para 10, você leva para 10. Eu sempre tive um pensamento de estar ali 1 ou 2 degraus abaixo, né, do que era o custo de vida. Na época eu ganhava ali, primeiro ano que eu recebia ali uma média de mais ou menos 20 mil reais por mês na assessoria. Meu carro era um Ford Ka e eu morava numa kitnet que era na subida de uma favela, ali na região universitária, que pagava R$ 1.200 com água, luz, internet e era extremamente feliz lá. Né? Às vezes eu até sonho que a kitnet são sempre sonhos bons, assim. Tem até uma certa Por que você não manteve nostalgia. o aluguel lá, cara, e transformou num escritório? Sabe qual foi o ponto determinante? Eu quis começar a gravar para os alunos e a minha preocupação de ter um ambiente mais bonito para gravar para os alunos fez com que eu quisesse me mudar. O estímulo foi por trabalho, no final das contas. Não tinha espaço nem para botar a cadeira para trás, né? Porque a minha cama, né, aqui era a minha mesa, a câmera aqui atrás, né? Aí quando eu ia gravar alguma coisa, a Pri tinha que pegar um cobertor, né? Pri, minha esposa, né? Porque era namorada, e ela levava para cozinha, porque era na kitnet mesmo, né? Tipo, era tudo junto, eu colocava um armário para dividir a cozinha do quarto. Então ela colocava ali um cobertor para deitar no chão da cozinha enquanto eu ficava gravando. Porque senão ela saía atrás, né? Ela saía atrás. Né? Então, quantos metros quadrados tinha lá? Tinha em torno de uns 22. Não era tão pequeno, assim. Era ok, mas... Pô, mas daí tu bota uma cama de casal, um guarda-roupa de 6 portas que fazia divisão. Vai... E pior que eu adorava aquilo ali, né? De certa forma, assim. Acho que às vezes a gente confunde um pouco essas questões de felicidade, né? Aquilo me fazia um bem danado, né? Era um lugar... Tanto é que o principal estímulo, o que foi o determinante, né? Que você perguntou, foi para poder... Eu falei assim, poxa, né? Tô vendendo curso, as coisas estão dando certo, quero gravar aulas melhores para os meus alunos. E aí, qual que era o problema? Às vezes não tinha espaço na frente, porque aqui era uma parede, né? Eu falei assim, como é que eu vou instalar a iluminação para ficar um pouco mais bacana? Estourada, né? Como é que eu vou fazer um fundo que seja mais legal? Você até reformou o fundo, eu lembro que você reformou a parede. Eu dei uma melhorada ali na parede, gastei R$2.000 numa textura numa parede, eu fui arrumando aos pouquinhos. A kitnet era arrumadinha por dentro. Mas eu queria um negócio que ficasse mais condizente com a qualidade de aula que eu queria entregar para os alunos no final das contas, né? Esse foi o movimento de me mudar. E aí entrou justamente a questão de vou comprar imóvel ou de vou para algum lugar alugado. Acabei achando, né, depois de pesquisar muito, um imóvel que foi barato. Consegui montar algumas estruturas financeiras que acho que dá até para comentar com o pessoal, né, que foi feito na época. É uma operação que a gente chama de arbitragem, né? Na época a gente conseguia pegar rendas fixas pagando 14%, 15%, 16%, eventualmente até 17% pré-fixado. CDBs, né? Que é quando você empresta dinheiro para o banco, por exemplo. E ao mesmo tempo eu consegui uma taxa no banco de custo efetivo total, que seria taxa de juros mais os custos, de 9%. Do empréstimo. Do empréstimo. Então, poderia ter comprado ali o apartamento e entregue ali tudo à vista. Só que eu preferi financiar porque eu peguei dinheiro emprestado a 9%, e eu investi esse dinheiro fazendo uma trava em taxas de 14% até 17%. Resumindo, você pegou dinheiro emprestado a 9% e emprestou o seu dinheiro a 14%. Exatamente, entre 14% a 17%. Eu fiz essa arbitragem. Aí tu fica sempre nessa margem, né? Com risco praticamente nulo, porque CDB tem a proteção do FGC. Exato. Então fez sentido naquele momento e consegui pagar um valor que eu considerava abaixo do valor de mercado. Né? Até porque a gente pesquisou ali uns 500 imóveis, não é nem exagero, eu sei porque eu peguei o celular da Pri e tinha ali 500 guias abertas, né, de anúncios, no final das contas. Alguns eram repetidos, então não chegou esse volume de imóveis, mas desses a gente separou 70, né, que eu analisei. Dessa análise eu resolvi visitar 5, fiz 5 propostas indecentes, alguns não me responderam, outros ficaram chateados, né? E teve um que, né, falou assim, pô, Rafa, você é muito sem noção, vamos puxar para cá, né? E aí a gente puxou ali, eu falei assim, pô, essa contraproposta dele faz um certo sentido. E ele vendeu barato, porque era um empresário aqui de Florianópolis que tinha muitos imóveis e estava precisando hidratar o caixa da empresa. Mas é isso, né, cara? Um bom negócio é você sair olhando tudo e até que você acha uma coisa. Né? Exato. Às vezes a galera de finanças até fala assim, não compra imóvel, né? E tem um baita de um conflito de interesse nisso, porque o cara quer que você invista, né? Ele vive de ensinar sobre investimentos e de gerenciar de certa forma, né? De assessorar. Eu acho imóvel um baita investimento, mas tem que ser feito de uma maneira extremamente criteriosa. Porque você faz besteira, são volumes grandes de patrimônio, então essa besteira te atrapalha ali 5, 10 anos, né? Do desenvolvimento financeiro. O que o cara vê também do pessoal que começa a investir é assim, juntar os seus 80, 100 mil e toma num carro, né? Isso ocorre bastante, né? Exato. Ou de entrada no imóvel. Aí o imóvel às vezes faz sentido dependendo desse cálculo. Mas, pô, um carro, né, cara? Às vezes o carro poderia fazer a mesma função sendo um carro muito mais econômico, né? Exato. No início da profissão eu via muito isso, né? Que as pessoas, elas se comprometiam, né? No início eu atendia cliente de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil, o cara começava com pouco, né?
Então, o cara ia ali, você via que ele estava guardando, que ele estava consistente, eventualmente ele passava ali 1 ano junto contigo guardando, esforçado, e aí pegava todo o dinheiro e toma num carro. E entregava num carro. Aí o carro sujava a roda, já perdia 10 mil reais. Às vezes até pior, emprestava para algum familiar. O que tem de história de gente que emprestou dinheiro para familiar e tomou de volta uma banana, digamos assim, de pô, não vou conseguir te pagar, você é meu parente, né? Então não vai ficar brigado comigo também. Então esse é um dos maiores absurdos, né? Não empresta em dinheiro, não empresta para parente, não empresta para amigo, e se essa pessoa ela tá pedindo dinheiro para você, ela é completamente sem noção ou ela não é teu amigo. Ou assim, se for decidir fazer isso, entenda como uma doação. Exato. Tô doando exatamente, tô doando dinheiro para essa pessoa, né? Porque a chance de você não receber de volta é gigantesca. Vai perder o dinheiro, vai perder o amigo. Exatamente. Né? Isso é assim, 90 e poucos % das histórias, é isso. Ô Lara, e aí qual que é a função de um assessor nesse universo aí, cara? Beleza, a gente já entendeu que ferrou, o Brasil economicamente está complicado, preciso de uma série de reformas estruturais para conseguir resolver esse abacaxi. Provavelmente nós não teremos essas reformas estruturais tão cedo, porque os presidentes que são eleitos e os legisladores e etc. são geralmente eleitos por um estímulo e por uma motivação diferente de motivações que envolvem reformas, né? Geralmente o cara é eleito com a motivação de entrar lá, ter um monte de emenda parlamentar, no caso do legislador, o deputado, ter um monte de emenda parlamentar, construir uma praça na cidade onde ele mandar essa emenda para a cidade, para o prefeito da cidade, do curral eleitoral dele, aí o prefeito chama ele lá, bate uma foto na praça, o cara se reelege com esses votos. O cara do executivo, o presidente, os governadores, os caras estão lá para fazer projeto populista, geralmente, né? Ou cumprir a sua agenda eleitoral. As reformas estruturantes, como uma reforma da Previdência, como uma reforma administrativa, como uma reforma trabalhista, reformas muito impopulares, que inclusive o último presidente que ousou tocar nisso foi o Temer, cuja popularidade na época era 3%. Tem pesquisa mostrando que o Temer na época tinha popularidade de 3%, porque ele fez reformas no ensino médio, trabalhista no país dos sindicatos, começou a reforma do INSS. E passou a reforma, né? Tamanha capacidade de articular. Pois é, cara, assim, muito louco. Esses dias ele foi no Roda Viva até dar uma entrevista e ele foi bem na época que ele tava a tensão entre passar a anistia e o julgamento do Bolsonaro. E aí o Temer deu uma entrevista lá pós-julgamento do Bolsonaro, estavam vendo se iam votar anistia. E aí o Temer foi lá no Roda Viva e falou: eu acho que o Brasil tinha que ter um pacto nacional, os poderes tinham que fazer as pazes, o povo brasileiro não sei o quê. Eu olhei pra Maiara e falou: quer apostar que o Temer vai começar a aparecer na mídia? E quer apostar que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, vai ligar pro Temer depois dessa entrevista? Porque era um recado pro Hugo Mota, né? Não deu outra, cara. 3 dias depois a Maiara me perguntou... Apareceu lá, Mota liga pra Temer e vê sobre o pacto social. E a Maiara me perguntou: como é que tu sabia que isso ia acontecer? Falei: o Temer é um cara que tem trânsito em todo lugar, tanto é que passou essas reformas. Ninguém passa reformas assim se não tem trânsito, né? No centro, na esquerda e na direita. Mas aí, voltando aqui, considerando que provavelmente os próximos presidentes não vão ter esse trânsito e vão ter essa dificuldade de passar reformas estruturantes, tá complicado. Né? Tá difícil, a gente já entendeu isso. Segundo ponto, a gente já entendeu que a pessoa ela vai ter que ser adulta na vida dela, né? Acho que quando o Estado não consegue garantir a sua aposentadoria e a gente vive num país que a inflação vai e os juros voltam, etc., a gente tem que ter uma noção de emancipação intelectual, de educação financeira e falar: bom, compreendi que o pacto social brasileiro não é capaz de resolver o meu problema, então vou ter que pegar as rédeas e resolver eu mesmo o meu problema. Nesse cenário, cara, qual que é o papel do assessor na vida desse sujeito? Do assessor de investimentos? O que é um assessor de investimentos e o que ele faz? O que ele me ajudaria? Perfeito. Deixa eu falar a visão da Edro, né, sobre assessoria de investimentos, que talvez seja um pouco diferente em alguns pontos com relação ao restante do mercado. Mas a gente se enxerga muito como se fosse um médico das finanças do cliente, né? O resumo da profissão seria: assessor financeiro, ele é responsável por levar informação para os clientes. Né? E ele pode ser comissionado por essa informação ou ele pode receber por esse serviço de outras formas. Né? Então esse seria o resumo. A gente na Edro enxerga muito como se fosse alguém que vai cuidar desse cliente à medida que ele caminha rumo a um determinado objetivo. Então vai conhecer a vida desse cliente com uma certa profundidade, que vai entender o contexto familiar, né? Que vai conseguir entender como é que funciona o fluxo de caixa, as expectativas de promoção, né? O que é importante para esse cliente no final das contas, e vai guiar ele
ao longo desse caminho, né? Inclusive tem até um estudo da Vanguard que mostra que os clientes que tinham assessores conseguiam guardar muito mais dinheiro proporcionalmente. Por quê? Porque o cara se mantém motivado. E tem um compromisso ali, né? Toda uma questão. Exato. Né? Eu vejo que muitos dos meus clientes, quando eles não podem aportar, eles vêm, de certa forma, né, avisar, né, como se fosse um pedido de desculpas. Isso, né? E eu acho isso sensacional, porque o que ele está falando? Falando assim, Rafa, eu sei, eu estou comprometido contigo nesse projeto, eu sei que é para o meu bem. Né? Infelizmente, esse mês eu falhei, né? Eu sei que eu sou o maior prejudicado com isso. Então, é muito bom, no final das contas. O assessor de investimentos é meio que o que o psicólogo é para saúde mental, né? Só que para saúde financeira. E o psicólogo a gente entende hoje como o psicólogo é o ambiente do paciente. O assessor de investimento faz parte do ambiente do cara. Então, você tem um cara ali que você sabe que se você gastar todo o teu dinheiro de forma burra, tem um cara que vai ter uma reunião contigo daqui 20 dias e vai ter que explicar para ele por que você não aportou. É importante ter essa, de certa forma, essa punição ali, né? E a clareza, né? A gente, na nossa segunda reunião, a gente sempre desenha um plano de aposentadoria. Então, o cara tem uma visão ali de 5 em 5 anos, né, do que ele quer exatamente para a vida dele, de uma estratégia que deve ser seguida. Se ele não, por algum motivo, não conseguir atingir aquilo que foi estabelecido, que o próprio cliente falou assim, eu consigo aportar tanto por ano. Se ele não atingir, na verdade, aquele ano simplesmente não contou. Vamos supor que em vez de aportar 120 mil reais, né, ele ia guardar 10 mil reais por mês. Ele decidiu que ele ia trocar de carro. E essa troca de carro custou 120 mil. Ele fala, lembra que eu te falei que você ia aposentar daqui a 20 anos? Agora não são 19, continuam sendo 20 anos porque a gente não andou não diminuiu nessa direção ano, né? Especificamente. Né? Claro, na verdade é um pouquinho né, menos do que 20 anos porque vai ter a questão da rentabilidade, né? Então tudo isso também influencia. Então o assessor ele acaba sendo um grande parceiro do cliente no final das contas, que vai inclusive conseguir, né, além de manter ele focado no projeto, né, tá de olho o tempo todo no mercado. Então tem clientes que têm muito conhecimento, em algumas situações até equivalente ao conhecimento do assessor, só que não tem o conhecimento prático de dia a dia e não estão olhando para o mercado o tempo todo. Não tem as informações, né, cara? Exato. Né? Acho que isso é um ponto que eu, pelo menos, aprendi isso de uma forma bem interessante nos últimos anos. Você acompanhou também isso em paralelo. Eu tenho em torno de 17 anos de treino de musculação, gosto muito do esporte, na minha cabeça eu já tinha muito conhecimento, porque estudava, né? Algo que é um hobby praticado há muito tempo. E quando eu resolvi competir, tanto o Lincoln, que foi meu nutricionista, quanto o Heitor, que foi meu treinador, chegavam com situações que eu achava um absurdo. Eu falava assim, esse cara tá fazendo tudo errado. Né? Então eu, na minha ignorância e de certa forma, né, até... assim, completamente fora da realidade, achando que eu talvez soubesse alguma coisa mais do que ele, porque eu conhecia meu corpo, uma arrogância, né, seria a palavra no final das contas, né, achava que talvez se eu fizesse do meu jeito ia ser melhor. Só que eu não fazia do meu jeito, eu fazia do jeito deles, porque eu falava assim, bom, eles estão comprometidos comigo. Dava extremamente certo. O único dia que tu fez do teu jeito, que tu trabalhou até tarde, o teu cortisol subiu, aí deu cagada. Aquilo ninguém me avisou que eu não podia trabalhar até as 10 horas da noite no dia antes do campeonato. Eu tava animado o campeonato, aproveitei para trabalhar, né? Mas retido pra caramba, o cortisol explodiu. Mas daí eles deram um jeito. Daí eles tiveram que resolver. Né? Mas eram coisas fora, assim, de... Né? Que o Heitor, a primeira coisa que ele me falou quando ele analisou, ele falou assim, Rafa, você não tá dando descanso. A gente vai começar a colocar 2 descansos por semana. Eu lembro que tu achou isso aí bizarro. Agora que eu vou competir, o cara quer que eu treine menos, em vez de eu treinar mais, né? Qual que é a lógica disso? E né? tu não dava descanso ainda, né? Às vezes você ia pra dar uma corridinha. Tu dava descanso mas aquilo que eles permitiam. Né? Quando ele falava que não podia, né? Às vezes ele olhava pro meu físico, né? Eu tava treinando pra caramba, fazendo cardio certo. Ele falava assim, Rafa, 3 dias sem treinar. Né? Eu falava assim, poxa, falta 4 semanas pro negócio, como é que eu vou ficar 3 dias sem treinar? E passava ali os 3 dias, o físico tava de um jeito muito melhor. Mas aí no caso então o cara, você tá falando isso pra gente não perder o fio da meada, você tá falando isso porque o cara às vezes em casa acha que compreende muito de finanças, mas como ele não vive aquilo, né? Exatamente. Não atende vários clientes, ele às vezes tá com... Isso, ele às vezes acha que do jeito dele é muito melhor, às vezes tem preconceitos também, até porque existe conflito de interesse, né? Uma vez que boa parte dos assessores são comissionados, e mesmo os que não são, vai existir um conflito de interesse no final das contas, que, poxa, eu não vou conversar com esse cara, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Né? E muitas vezes tem formas muito mais eficientes do cara conseguir fazer isso, basta ele encontrar um profissional de confiança. Da mesma forma como tem médico, por exemplo, que vai tentar induzir uma cirurgia, né? Porque cirurgia, o valor agregado é muito maior do que você fazer consulta. Né? Não quer dizer que, por existirem esses médicos, que você vai desacreditar completamente da medicina e nunca mais vai no médico. Né? E eu acho que uma coisa importante falar pra galera que quem quiser ter a sua assessoria
feita pela Edro, né? Quem quiser a Edro como o escritório que faz essa assessoria financeira para a pessoa. A Edro Investimentos, a gente tem uma parceria com a Edro no Wesley, o meu Instagram tem uma parceria com a Edro, que eu divulgo a Edro, né? Porque eu sou cliente da Edro, eu conheço muito bem o trabalho, conheço o escritório, o pessoal, sei da índole deles e da ética deles, então confio bastante no trabalho deles. E isso faz com que, a minha divulgação faz com que tenha muito cliente com custo de aquisição zero, né? A gente tem uma sigla chamada CAC, que é custo de aquisição do cliente. Todo o escritório, toda empresa tem um CAC, né? A Edro, no caso, o CAC é muito baixo, próximo a zero, porque eu divulgo, então vem muita gente para o escritório pela minha indicação. Talvez você que esteja assistindo isso daqui eventualmente tenha interesse de ter o seu dinheiro gerido pela Edro, assessorado pela Edro, né? Você vai escanear o QR Code que tem aqui no canto, que a gente deixa um QR Code para você preencher o formulário, o assessor te chama aí sem custo algum para fazer essa primeira reunião e eventualmente você começa ali e o assessor da Edro vai te oferecer, vai te orientar os investimentos. Como o nosso custo para adquirir você foi zero, porque você está entrando na Edro por esse podcast e a gente não está pagando nada para você assistir, você também não está pagando nada, né? Então, o assessor que vai trabalhar com você é um assessor que ele não tem... A Edro não tem como... A Edro não tem a faca no pescoço que precisa te colocar um monte de produto na tua carteira que a gente ganhe dinheiro na Edro. Exato, diferente de muitos escritórios. Diferente de muitos escritórios. Tem um custo de aquisição lá em cima, Exatamente. Então o cara pagou R$1.000, né, entre tráfego pago, entre tudo para trazer esse cliente, então ele já entra, aquele cliente tem que virar em pelo menos R$1.000 de receita para ele sair no basal. Ficar no 0 a 0. E assim, isso a gente está falando de outros escritórios de investimentos. Se a gente for falar de banco... Aí o buraco é muito mais embaixo, né? O problema é muito maior, porque o gerente do banco tem meta, o gerente do banco tem meta para bater, ele tem meta de produto para vender, meta de previdência privada, meta de... Consórcio, título de capitalização, que é uma porcaria. Que os negócios eles têm que bater essa meta no mês, e aí você que está aí é alvo deles, né? Ele começa a te induzir ali. No escritório de assessoria de investimentos, em geral... Na Edro, na verdade, né? Em geral, a galera também tem isso porque os escritórios crescem muito e acabam tendo esse custo de aquisição de cliente. E aí começa a ficar difícil, né? Você já entra com valor que o assessor vai ter que tirar de você. Como na Edro nosso custo é muito baixo ou próximo a zero, tem pouco viés na hora de sugerir um produto para o cliente, né? Exato, e um grande interesse da nossa parte do cliente ser extremamente bem atendido, ver a carteira rendendo acima da média, porque esse cliente ele vai fazer questão de ter todo o patrimônio junto com a gente. E vai indicar. Isso aqui é importante e vai indicar pra caramba. Exato. Então, inclusive a gente tem um bom fluxo de indicação lá por conta desse atendimento. Porque você que está aí, é um médico que está aqui assistindo e tem o teu patrimônio em outra empresa, às vezes você tem um amigo ou você mesmo está observando o teu patrimônio derreter ou com alocações estranhas. E aí um amigo seu que é da Edro fala, o meu tá super tranquilo aqui num dia que vocês estão tomando vinho, o que você vai fazer? Exato, todo mundo tem alguém para indicar no final das contas, né? Exato. E quando a gente vê um serviço bom, é que nem... Né, tem restaurantes que a gente gosta muito aqui de Floripa. Se um parente teu vai vir te visitar, você vai fazer questão de levar ele num bom restaurante. Exato. Né? Então se você tiver interesse, basta escanear aqui o QR Code, preencher o formulário e virar aí cliente da Edro, né? A gente está disponível. Né? O Lara, toda a equipe, pessoal bom pra caramba. Show de bola. Ô Lara, beleza, cara. Tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena deixar aqui pro pessoal de recado? Cara, eu acredito que seria mais isso mesmo. Cuidar do seu próprio dinheiro, investir o seu dinheiro, se preocupar em ganhar mais com o passar do tempo, porque acho que a gente está vivendo numa sociedade onde as teses, por mais que sejam teses interessantes, como por exemplo forçar a galera a ter uma poupança, né? É uma tese que não tá se aí agora ainda com esses escândalos do INSS, né, cara? Ou seja, até vem tiro de todo lado. Na verdade, o INSS não tá nem forçando a pessoa a ter uma poupança, né? Você tá falando assim, dá meu dinheiro aqui, dá o teu dinheiro aqui que eu vou pagar a aposentadoria do teu avô, né? E aí quando chegar a tua... A gente vê. Então, aí a gente vê como é que a gente faz, né? E vai mudando o combinado, né? Joga pra 65, 70, 80, 85... Você acha que vai ter que ter uma reforma da Previdência? Vai ter que ter, né? Claro que vai. Tem como, assim, não só uma, como diversas. Quem está com seus
25, 30 anos, vai ver ainda mais meia dúzia de reforma ali nos próximos anos. A conta simplesmente não fecha, né? Então, eu acho que é uma questão de realmente colocar a mão na consciência e se preocupar de guardar dinheiro. Você não precisa nem investir com a Edro, por exemplo. Busca qualquer assessoria, né, que você acha que é da tua confiança, ou começa pelo menos guardando dinheiro e correndo atrás. Eu acho que o principal é a pessoa começar a estudar, começar a se preocupar com isso e realmente fazer acontecer, porque senão lá na frente você vai ter um baita de um problema. Pois é. Eu conversei até, né, recentemente com um cara, não vou falar o nome dele, mas talvez vocês saibam aqui, né? Tava num casamento e encontrei com ele. Inclusive treina jiu-jitsu também. Né? E ele estava contando que o pai dele, né, a rotina do pai dele era dar aula de jiu-jitsu e surfar. Né? E que o pai dele era um cara novo, de 52 anos. Eu falei assim, pô, esse cara deve ser herdeiro, né? Mas daí eu cutuquei, perguntei, falei assim, pô, mas como é que teu pai juntou essa grana, tá com essa vida boa e tal? Você já vem de uma família que tinha, né, boas posses, que tinha ali patrimônio. Ele falou assim, não, né, a gente vem de uma família de classe média baixa. Meu pai era um funcionário e ganhava ali um salário ok, nunca ganhou muito bem, né, foi conseguindo evoluir na profissão, mas ele sempre foi um cara que tinha muita clareza do que ele queria, que era passar o dia inteiro de bobeira e surfando. Né? Esse era o objetivo. Né? Talvez uma pegada meio Perim, apesar de Perim trabalha pra caramba. Né? E daí ele comentou aqui, ele falou assim, durante a nossa vida inteira, praticamente, a gente não tinha carro, né, morava numa casa pequenininha, juntava todo o dinheiro que ele podia e foi comprando imóveis. É a maneira como, né, as pessoas mais velhas costumam fazer. Comprando um imóvel aqui, comprando um imóvel ali, né, até ele chegar, né, ele tinha mais ou menos calculado na cabeça dele quanto que ele precisava para ter essa vida baseada em surf, né, e talvez a aula de jiu-jitsu seja mais para dar um extra porque ele gosta. Ele falou assim, bom, né, aqui chutar valores, né, não é esse valor, até porque a gente não entrou nesse ponto. Mas ele olhou e falou assim, bom, 10 mil reais por mês eu fico de boa, nunca mais vou precisar trabalhar na vida. Ele fez mais ou menos as contas que ele precisava, né, para conseguir chegar naquilo com aluguéis. No momento que ele chegou, ele ficou completamente tranquilo. Porra, vida boa, hein? Então, com investimentos é exatamente da mesma maneira. E aí o amigo dele que foi torrando tudo e não gastou e ficava zoando ele que ele não tinha carro e morava numa casa pequena, hoje tá trabalhando ainda. Muito provavelmente, não deve ter nada, né? Então, é bizarro, né? Eu tive uma trajetória semelhante, assim, né? Claro que ainda tô na luta de chegar numa vida mais tranquila, mas já tá muito melhor do que antes. E é impressionante a capacidade que os juros compostos têm de te dar tranquilidade, no final das contas. Né? Só quem vivenciou, e você pode fazer isso em simulador, digita na internet, né? Simulador de juros compostos. Aí você vai analisando o gráfico. Você vai ver que assim, nos primeiros 3 anos é frustrante. Os primeiros 5 você fala assim, é bom, mas nem tanto. Joga isso para 10, joga isso para 15. Né? E 15 anos não é nada. Exatamente. Né? No final das contas. Na vida de um ser humano que vai viver 100, o que é 15 anos? E eles vão passar igual. Vai, exatamente. A diferença é que muita gente, né, como chega no meu Instagram, fala assim, poxa, Rafa, eu tô com 50 anos. O que eu faço agora para conseguir me aposentar? Assim, bom, você tá começando igual um cara de 20 anos. Né? Guarda o máximo que você conseguir, mas vai ter que ter disposto. Se guarda muito, dá para fazer em 5, dá para fazer em 10 anos. Né? Mas muito provavelmente você não está disposto a guardar muito, senão você já teria guardado. Né? Geralmente essa galera está acostumada com uma vida boa, né? Ganha ali tá ganhando seus 25, mas consegue guardar no máximo 3, 4 por mês, né? E aí falou assim, bom, então espera ali que você está com 50, então vamos fazer um plano para você se aposentar com 75, 80. Aí a pessoa se assusta, né? Porque não é legal. Mas se ela tivesse começado a fazer isso lá atrás, com seus 20, com seus 30 anos, já estaria aposentado. Então vai chegar para todo mundo, a vida não vai ser menos divertida porque o cara, né, gastou menos, né? Como eu comentei contigo, era extremamente feliz na minha vida lá da kitnet, mudou muito pouca coisa, claro que são os prazeres. É aquela história de quando a gente se reúne, né? O vinho que a gente tomava de 30 reais e o vinho que a gente toma hoje na casa dos seus 70 e 80 é divertido igual, não muda nada no final das contas, né? Então, acho que às vezes a gente parar de olhar tanto para essa questão financeira e começar a olhar muito mais para, né, para como a gente pode construir esse momento dentro das nossas possibilidades em paralelo, guardar dinheiro e investir. E aí, no caso, a casa, os imóveis do pai desse rapaz aí que você comentou, hoje não precisa comprar imóvel, né? Hoje você tem essa tecnologia de conseguir muito facilmente investir da sua casa, com o trabalho online do assessor te cuidando. Isso, o cara pode também fazer essa estratégia com imóveis, não que imóvel seja ruim. O
que é interessante? É o cara diversificar. Sim, eu digo que no caso, hoje você tem mais... Na época dele, talvez não tinha maior, internet e vídeo para você ligar para um assessor de investimentos, né? Como é que eu vou chegar para um cara e falar assim, compra então um imóvelzinho aqui para você começar a ganhar um aluguel. Pô, um imóvelzinho é 300 conto. Até exato. O cara chegar nesses 300 conto, né? Começa investindo ali num CDB, né? Montando uma carteira com assessor, vai evoluindo. E mesmo quando você chegar nos 300, não faz sentido você ir lá e dar um peitaço no imóvel. Né? Eu, na minha carteira, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter 20% em imóveis. Né? Eu tenho mais parte dolarizado, fora do Brasil internacional, do que eu quero ter de imóveis aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente já viu que o pessoal lá de Brasília, principalmente do governo atual, não está nem um pouco preocupado, né, com o nosso bolso. Né? Gasta tudo que quer e que não quer, e aí na hora que começa a faltar dinheiro, o que ele faz? Ele vai lá, enfia a mão no teu bolso, através do aumento de impostos, e recolhe o dinheiro. Então, para aumentar imposto agora dos imóveis. A ideia era aumentar ali em 8%. Além de tudo que já se paga. Então vamos supor que, né, esse amigo tivesse ali 10 mil reais em imóveis. O governo acabou de chegar e falar assim, lembra que você ganhava 10 mil? Me passa 800 agora. Você fala assim, poxa, mas eu já passava ali em torno de 2 mil reais. Né? Passava ali em torno de 2.700 reais por mês para você de imposto. Fala assim, não, agora é mais 800. Então, eu prefiro não deixar todo o meu patrimônio exposto num país que tem esse tipo de postura. E assim, mesmo que... como a gente comentou, né, a tese do país está complexa e precisa de reformas estruturantes para mexer. Então, cara, acho que entra governo, sai governos, direita e esquerda, se não tiver reformas estruturantes, não vai mexer muita coisa, né, cara? Claro que o de esquerda tende a arrecadar mais, o de direita tende a segurar mais, mas se não tiver reformas estruturantes, vai acontecer o que o Marcos Lisboa, o economista, inclusive quero trazer aqui, sempre fala, o país vai andar de lado. Melhora 2 anos, bum, afunda outro. Aí melhora 3, aí afunda 2. Aí melhora 2, aí afunda 1. Desde a década de 90. E a gente fala isso, parece que... Eu acho o Brasil um dos países mais legais para se viver. Eu sou um cara completamente apaixonado pelo Brasil, a gente sabe disso, até um pouco romântico nesse sentido. Eu acho que a comida é maravilhosa, acho que as pessoas são maravilhosas, paisagens únicas, então adoro esse lugar. Só que eu não sou louco a ponto de querer deixar todo o meu dinheiro aqui. Muito menos enfiado no imóvel. Como é que você vai imobilizar? Colocar isso ainda no chão, imobilizado. Uma coisa é você comprando um monte de título de renda fixa, aos poucos vai vencendo, se a situação estressar, você vai passando aos poucos lá para fora, vai reorganizando. É mais maleável aquilo. Agora, quando a gente coloca um imóvel no chão, né, é só olhar para os argentinos. O preço dos imóveis derreteu lá nos últimos anos. Agora com o Milei que estava começando a ter uma retomada. Mas... Como é que leva? Não tem como levar embora também, né? Se for se mudar. Aluga uma carreta, né? Arranca. Não tem como. Né? O que vai fazer ali? Tira tijolo por tijolo e refaz. Você pega uns caras, às vezes, na tua assessoria, agora que você é um assessor sênior e atende uma galera com mais grana, você pega uns caras... aliás, falando, né? A Edro atende qualquer faixa, né? Só para deixar claro, o Lara dá uns exemplos aqui do cara ganhando 25, 30 mil, mas a Edro atende qualquer faixa. A minha faixa de atendimento eu às vezes acabo pegando. Já é um cara mais sênior, mas se você ganha aí 2, 3 mil, 4 mil, que você começar a sua reserva, começar os seus investimentos e entender melhor, você tem só preencher o formulário que vai ter as orientações lá aqui no QR Code. Mas aí você, cara, na sua faixa agora que atende uma galera mais sênior aí, já os caras milionários, você pega uns caras, às vezes, que você olha e fala, meu Deus do céu, o cara não tem dinheiro, só tem imóvel. Dinheiro, zero liquidez. E às vezes esse cara chega, assim, né, talvez ele não te fale pela intimidade. Alguns até falam depois que ganham, né? Mas na cabeça de, Rafa, né? Deu muito certo durante muito tempo, mas hoje eu vejo que fiz cagada. Né? Porque cara que chega com 15, 20 milhões em imóveis. Às vezes cara reclamando porque quanto que daria 20 milhões investido... Em reais, quanto que o cara receberia hoje, por mês? Mais de 200 mil reais. Né? Por mês? Por mês. Ia pingar na conta dele. Exato. Né? Então, sem precisar pintar, se preocupar com o hóspede. Hoje está tendendo mais para um 240, mas é que a Selic está muito alta. Então, como esse episódio vai ficar bastante tempo ali... E aí ele poderia gastar, descontando tudo ali, uns 100zinho por mês. Entre 100 e 120. Né? Isso depois de descontar os impostos. Né? Então, como é que o cara... É muito difícil ter essa realidade em imóveis que seja mais atraente, sem se preocupar. Pois é, porque cara. Imóvel, né? Eu vejo que as pessoas aí dá um temporal, destrói todo o negócio dele lá do imóvel, o cara tem que ir lá. O problema com o inquilino, né? Principalmente imóvel aqueles imóveis de 3, 4, 5 milhões, né? Que você acaba tendo que, né? Você não consegue colocar ele para alugar por 0,5% ao mês, né? Que seria um preço que uma kitnet, eventualmente, você consegue um 0,7, 0,8, 0,9. Mas kitnet é incomodação também. O cara vai te ligar toda hora ali, porque daí você tem que fazer em
em volume, né? O investimento é aquele negócio que qual que é a tua, né, única incomodação? É o Rafa te ligando, né, de vez em quando, porque apareceu alguma coisa boa. E eu acho que os clientes gostam de falar comigo pela reação deles. Né? Inclusive, eu tenho a profissão mais maravilhosa do mundo, né? Porque tirando a parte de gestão, de empresário, que a gente, né, tem problemas maiores, problemas menores ali para resolver, mas o meu tempo de atendimento dos clientes, a gente só bate papo e dá risada, fala da viagem, fala dos filhos, fala dos projetos. Então, inclusive, vale lembrar aqui, né, Lara, que esse episódio acho que vai estar saindo em breve. A Edro está contratando também. Então, se você é uma pessoa que está aí e você quer começar a carreira de assessor de investimentos e ter esse trabalho maravilhoso do Lara, claro que o Lara está há quanto tempo trabalhando? Já estão uns 8 anos. 8 anos, né? No início é uma profissão que é um pouco mais desgastante, você tem que vencer uma arrebentação ali. Pouco não. Vencer a arrebentação, mas você pode ali depois de 5 anos estar ganhando o quê? 15 pau? Vai, uns 15, 20. Sim, mas já se prepara. 5 anos, né? 5 anos. Chega com 30 mil reais pelo menos no bolso, porque você vai se arrebentar de trabalhar e vai ganhar pouco durante uns 2 anos. Mas pensa assim, cara, vamos fazer o cálculo aqui. Se eu vou fazer, e não precisa ter graduação, né? Não. Só vai ter que passar numa prova lá que tem a preparação e tal. Tem que ser minimamente inteligente. Tem que saber fazer conta. Não, óbvio. Mas isso te ajuda também, né? Lógico, mas tu não precisa ser formado. Agora pensa o seguinte, uma graduação são 5 anos de vida que você ganha 0. Se você não trabalhar, né? Você só perde dinheiro porque você tem que comer na cantina, você tem que pegar transporte. São 5 anos. Você investe essa energia em 5 anos de graduação e sai com um canudo falando parabéns, agora você tem que começar a arrumar um trabalho. Na assessoria de investimentos, em 5 anos, você sai ganhando 15 pau. Exato. E é uma energia... Esse é um paralelo muito legal. É uma energia parecida, ou talvez, né, no início talvez você dê um gás maior, mas são 5 anos que você ia... Não que eu sou contra a graduação, tá, galera? Pelo amor de Deus. Tô falando isso, os caras entendem tudo errado. É isso aí, graduação. Não tô falando isso. Eu só tô fazendo um paralelo, porque às vezes a gente fala, 2 anos ralando pra ganhar pouco ali. Mas é muito legal esse paralelo. Mas é um paralelo que, As pessoas subestimam a capacidade de você aprender fazendo as coisas. E você aprender ali no dia a dia, até porque você vai ter um líder do teu lado que vai te ensinar tudo que ele sabe, porque ele tem interesse que você cresça, até porque ele não quer trabalhar para sempre, ele quer que lá na frente você se transforme em um líder para ele poder curtir Maragogipe de forma mais tranquila, só conversando com os clientes dele. Né? Mas a intenção é que você vai ganhar dinheiro para aprender nos primeiros 2 anos. Quem fez para ela foi a Mayara, cara. Ela falou, esses dias ela falou assim, interessante esse negócio de assessoria de investimentos, porque tu não precisa ter graduação. E dependendo, ela parece uma profissão mais próximo, né? Existem umas profissões, na minha análise, que são pouco meritocráticas, tipo jogador de basquete. É muito pouco meritocrático. Tem a meritocracia, mas é menos meritocrática. Se tu for baixinho, é mais escasso, assim, para dar certo. Se tu for baixinho, também acabou. E a altura não é meritocracia. Então é nisso que eu quero dizer. Ela é menos meritocrática porque tu tem muito fator genético. Fisiculturista, os caras ralam pra caramba. Mas, cara, se tu não tem a genética, irmão. Às vezes, se tu olhar o amontoado de esforço que um fisiculturista botou e que o outro botou, às vezes esse botou mais esforço. Só que esse aqui tem melhor genética. Exato. Então, pela meritocracia, esse aqui devia ter ganhado. Porque ele botou mais esforço. Então tem, na minha análise, na minha cabeça... faz todo sentido. Tem profissões que são mais meritocráticas e tem profissões que são menos. Fisiculturismo, esportes em geral, que tem um fator genético importante, eu acho que é um pouco menos meritocrático, embora não... Vale sem tirar o mérito do atleta. O mérito é importante, claro, o cara se esforçou, mas, o cara que tem genética é mais fácil. Ou melhor, é menos difícil. Na assessoria de investimentos, cara, eu tava falando com a Mai, ela parece ser... Nesse degradê que ela parece estar inclinada mais para cá, porque se o cara ficar lá das 7 da manhã às 7 da noite ligando e aprendendo e focando, a impressão que dá é que tende a dar certo. Entende, exatamente. Não tem ninguém que não seja capaz. Foi a minha reflexão com a Mayara, assim, parece ser uma profissão que, tu não precisa de graduação, tu não precisa... É tu ir lá, dar porrada, aguentar, ser resiliente aqueles 2, 3 anos, ganhando pouco, tendo uma reservinha, ou às vezes, sei lá, você mora na cidade, mora com os pais, com a mãe, tem uma possibilidade maior. E aí, quando você vê, você tá ganhando 7, 8, e aí você pensa, cara, o assessor de investimentos ali com 5 anos trabalhando, ganhando 15, 18 mil, cara, tem médico que fez 7 anos de estudo se ferrando pra caramba e não ganha isso. Isso é bem verdade. Muito louco esse modelo de negócio, né? Não é comum assim. Exato, a pessoa tem que ter paciência, né? E é uma jornada de trabalho, eu vejo gente entrando lá
7h30 e tem gente saindo de lá 10 horas da noite. Tu também foi assim no início, né, cara? Foi. Pois é. Inclusive, teve uma vez que você recebeu uma dica de um colega teu sobre desodorante, né? Conta aí pra galera, pô. Teve Conta aí a dica do desodorante. Era aquela correria de universitário, né? E o mercado financeiro, ele tem muito... É um lugar extremamente transparente no lidar com as pessoas, né? Então, é um amigo que eu gosto muito dele. Inclusive, beijo Laitano, você vai lembrar dessa história. Tem um carinho gigante, né? Eu tinha voltado da graduação, calorão naquela época, Tu estudava e trabalhava de noite? Estudava e trabalhava, estudava durante um período, mas eram as aulas e daí eu ia lá para o escritório e resolvia o restante. Né? E aquelas loucuras de universitário, né? Eu acho que meu desodorante estava meio vencido. Mas não era muito não, assim, era, né, vamos colocar assim, 10 é o pedreiro no final da obra, né, e 0 é o cara acabou de sair do banho. Tava com 6? Eu tava um 3,5, 4. Ah, não, tava suave. Um 3,5, 4, assim, dava pra enganar, né. Mas ele chegou pra mim e falou assim, você tá com um pouco de cheiro de asa, né, e por que eu tô te falando isso, né, ele já emendou, né. Sem querer que você fique chateado nem nada disso. Porque é legal que você perceba, porque às vezes você não tá sentindo. Em alguma situação que você for encontrar presencial com o cliente, isso pode ser que não fique legal pra tua imagem. Tu é um profissional foda, um cara bom pra caramba, a gente vê a intensidade que tu coloca aqui. Então é só um ponto pra você prestar atenção, tô falando porque eu gosto de ti. Né? Esse foi o resumo ali do feedback, né? Eu só consegui falar pra ele assim, obrigado, bicho. Porque eu acho que foi eficiente. Esse é o amigo de verdade, né? O cara podia, né? Inclusive tirar sarro de ti, não falar pra você e depois tirar sarro ainda pelas costas. Mas não, ele chegou e falou. Acho que isso é um pouco da cultura do mercado financeiro. E assim, é um jeito de mostrar pra galera a correria, né? Tu saiu da graduação, foi pra lá fedendo e deu jeito e tinha que encontrar cliente. Depois vai ficando mais fácil, né? Essa medida o cara vai ganhando dinheiro, porque antes era sem recurso, né? Eu desidratei toda a minha reserva de emergência para conseguir chegar. Reserva de emergência que inclusive você criou trabalhando de garçom, né? Exato. Então é isso, o cara vai dando, eu juntei rolê, os 30 mil lá e foi embora uns 14, 15. Podia estar aí reclamando na internet que o governo não ajuda e tu foi lá e fez o teu. Exato. Deixa eu te perguntar, se o cara que tá aqui assistindo e quer ver como é que funciona o processo seletivo e tal, no link da tua bio do Instagram daí. Vai no link do Instagram da Edro. Da Edro. Eu tô reformulando meu Linktree, mas vai aparecer ali Edro também. Investimentos no Instagram. Edro Invest. Edro Invest no Instagram, você vai lá no link da bio, tem Trabalhe Conosco. Trabalhe Conosco, show. Exatamente. Né? Assim, chega com reserva de emergência, o trabalho é presencial, disposição ali para trabalhar, né? A gente coloca como umas 8, 9 horas, mas você vai ver que a galera que dá certo acelera umas 12 e não tem expectativa de ganhar dinheiro ou de estar bem depois de 5, 6 meses, né? A coisa vai começar a parecer que deu certo e que você não fez uma tremenda uma besteira na tua vida depois de 12, depois de 18. Claro que você vai poder olhar para os teus colegas do lado que já estão há mais tempo e vendo a vida deles dando certo. Então isso acho que traz um pouco de tranquilidade, mas não pensem que dali a 2, 3 meses, mesmo você sendo um cara muito bom, você não vai estar ganhando dinheiro. Existe um tempo da arrebentação. Por isso que é uma profissão maravilhosa, onde você passa o dia inteiro no telefone dando risada com pessoas que você adora, que são seus clientes, né, ganhando bem ali seus 30, 40, eventualmente 50 mil reais, você já tem um portfólio bem robusto de clientes, né, mas tem pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso nesse nível, porque muita gente não aguenta essa zona de arrebentação. Né? Boa. Lara, deixa tua rede aí pra galera. Cara, é Rafael Emilara ali no Instagram, né? Se tiverem dúvidas, me mandem as dúvidas no privado. De vez em quando eu abro caixinha, tô negligente a caixinha, tá puxado ultimamente. Mas me manda no privado para eu abrir caixinha, né? Se vocês quiserem caixinha, de vez em quando eu ainda abro. Tenho sempre o maior prazer de trocar uma ideia com vocês e acho que é importante a gente divulgar esse conhecimento. Boa, galera. Deixa o like aqui nesse episódio, mande esse episódio pra galera que você acha que tem interesse e nós nos vemos semana que vem. Valeu. Valeu.